E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma morsa de marceneiro. Eu vou te passar os materiais que eu utilizei, as medidas, todos os detalhes, todo o passo a passo para que você consiga reproduzir esse projeto e construir a sua própria morsa para trabalhar com marcenaria. Bom, aqui eu tenho todo o material já previamente preparado para fazer a montagem final da morsa. Então eu vou passar todos os detalhes e medidas do material e depois mostrar características da usinagem de cada uma dessas peças. Os mordentes da morsa, eu estou utilizando aqui madeira que sobrou de um pergolado. Eu tenho 25 centímetros de comprimento, 9 de altura e 4 de espessura para os mordentes. Essa madeira precisa ser uma madeira dura, não pode ser uma madeira muito macia, porque senão ela vai deformar quando você utilizar a morsa. Então os dois mordentes têm exatamente a mesma medida. E mais um outro pedaço de tábua de 25 também, ela tem 2,5 de espessura aqui, e a altura dessa tábua aqui, desse pedaço aqui, é a seguinte, ó, quando você colocar ela aqui na parte do mordente, vai ficar um chanfro aqui na parte superior. Essa altura desse chanfro aqui é certinho para encaixar na minha bancada, então é assim que eu vou fazer a fixação dela posteriormente. Ainda sobre as madeiras, aqui eu tenho um pedaço de madeira de 5 por 5, que foi já previamente trabalhada, e ela tem 7 centímetros aqui de comprimento. Isso aqui vai ser a ponta do fuso aqui para fazer o aperto da morsa. Também 2 pedacinhos de cabo de vassoura com um furo, que vão servir de capas de proteção aqui na ponta do cabo da minha morsa. Para fazer o cabo, para apertar e soltar a morsa, eu estou utilizando aqui um pedaço de ferro maciço. Isso aqui era um eixo de motoca de criança, tem 10 milímetros de espessura e 25 centímetros de comprimento. Como fuso da morsa, eu vou utilizar uma barra de rosca de meia polegada. Isso aqui sobrou de um outro projeto, tem 30 centímetros de comprimento. Precisa 2 porcas para essa barra de rosca e 3 arruelas. Aqui eu tenho 3 de tamanhos diferentes porque é reaproveitamento de material, mas podem ser as 3 iguais. Precisa também de 2 buchas de metal que vão passar nessa barra de rosca aqui. A folga aqui deve ser a menor possível e a barra tem que passar livremente aqui dentro. Essas buchas vão ser usadas para que essa rosca aqui não coma a madeira dos mordentes na hora de apertar e soltar a sua morsa. E como guias da morsa, eu estou utilizando aqui 2 pedaços de cano de metal. Isso aqui é de cadeira de praia que eu encontrei jogado no lixo também. Tirei 2 pedacinhos aqui de 25 centímetros para fazer os guias então da minha morsa. Bom, agora eu vou te passar detalhes da usinagem dos mordentes. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer a marcação das furações. Esses furos nas extremidades aqui, onde vai ficar o cano guia da morsa, eles estão a 5 centímetros da borda, aqui da ponta, e 3,5 da parte de baixo do mordente. E o furo centralizado aqui, onde passa o fuso, ele está a 3 centímetros da parte de baixo. Então o fuso vai ficar abaixo do nível dos guias, impedindo que a madeira apoiada aqui estrague por ficar em contato com a rosca da barra. Depois que eu fiz as marcações, eu fiz um furo guia de 3 milímetros para servir como guia para as brocas maiores e transferi essa furação para o outro mordente. Então ambos vão ter a furação exatamente simétrica. As furações aqui do mordente frontal. Então esses furos aqui, onde ficam as barras de guia, eles são exatamente do diâmetro da barra. Ela entra justa aqui para que depois eu faça a colagem, a fixação delas no mordente frontal. E esses furos aqui não atravessam, tem só o furo guia aqui que eu fiz que atravessou de um lado ao outro. O furo central tem um rebaixo aqui onde precisa caber uma arruela e uma porca da barra de rosca que você está utilizando. E essa porca tem que ficar abaixo do nível do mordente, não pode ficar sobressalente porque senão vai tirar a precisão e também a eficiência da sua morsa. O furo central passante aqui tem que caber a bucha que você fabricou para a sua barra de rosca. Agora o mordente traseiro da morsa. Então tem 2 furações aqui para as barras de guia, só que a diferença é que aqui a barra guia tem que passar livremente dentro. Então ela tem que ser um pouquinho maior que o diâmetro da barra guia que você está utilizando. E aqui, na parte de trás do mordente traseiro, tem um rebaixo que precisa caber uma arruela aqui da barra de rosca que você está utilizando. O furo passante aqui no mordente traseiro também é para caber a bucha que você fez para a sua barra de rosca. Essa peça de madeira aqui que vai ser colocada na parte de trás do mordente traseiro, também tem 2 furos por onde passam a barra de guia livremente, assim como no mordente traseiro. E aqui, centralizado, tem um furo onde passa só a barra de rosca, sobrando um pouquinho de folga. Essa face aqui é a face que vai ficar para trás, então ela vai ser usada para parafusar no mordente traseiro, já tem aqui as furações para isso. E por dentro dela tem um rebaixo aqui, onde foi colocada uma das porcas, então, para que sirva como dispositivo, onde vai ser preso o fuso da morsa, e é por aqui que vai acontecer o aperto ou a liberação da morsa.
A confecção dessas buchas de metal aqui é bem simples, é um pedaço de cano de ferro, pode ser o mesmo cano que você usou para fazer os guias da sua morsa. Você vai fazer aqui 2 cortes, removendo um pouco de material no sentido do comprimento dele, e depois vai bater, vai prensar isso, até você tornar isso uma bucha por onde passe a barra de rosca com o mínimo de folga possível. E o comprimento dessas buchas, você pode ver que ele precisa ser diferente por conta daqueles rebaixos que a gente fez nos mordentes. Então, a bucha do mordente traseiro vai ser um pouquinho maior, porque tem o rebaixo só da arruela. A bucha do mordente frontal vai ser menor, porque tem aquele rebaixo onde cabe a porca com a arruela na parte interna dele. Agora eu vou te mostrar detalhes sobre a preparação do fuso e dessa parte aqui que vai ficar pelo lado de fora da morsa, onde vai ser encaixado o cabo. Então isso aqui primeiro foi furado aqui com uma broca 1 milímetro menor que a minha barra de rosca, e aqui uma broca para passar o cabo da minha morsa posteriormente. Depois é só você prender então a barra de rosca aqui para você fazer, dar a forma a essa parte, essa ponteira aqui do fuso da sua morsa. Eu fiz isso usando lixadeira e depois um pouco de lixa manual para dar o acabamento. Agora a gente precisa marcar a posição dessa porca aqui, que vai ser responsável por travar o mordente frontal, impedindo que ele fique solto no fuso da sua morsa. Então, com o suporte do cabo colocado, você passa uma arruela aqui, que vai ficar entre o mordente e esse suporte do cabo, para evitar estragar o mordente da sua morsa. Depois você vai passar pelo mordente frontal, vai colocar mais uma arruela e colocar a porca até ela ficar dentro desse rebaixo. E a folga que fica aqui nesse fuso tem que ser a mínima possível. Então é isso aqui que vai manter o mordente frontal preso na sua posição. Uma vez que você marcou a posição que essa porca vai ficar, você remove tudo isso e faz um furo na porca e na barra de rosca para atravessar um pino. Eu usei aqui um prego para que essa porca fique fixa no lugar dela. Para o cabo da morsa, então você só precisa de 2 ponteiras aqui de acabamento que vão evitar que ele saia fora desse furo aqui quando você estiver utilizando a morsa. Então 2 pedacinhos aqui eu usei cabo de vassoura, fiz um furo onde ele entra justinho aqui, depois eu vou colar isso quando a morsa estiver pronta. As barras guia precisam de algumas ranhuras na ponta aqui para melhorar a aderência da cola que eu vou utilizar epóxi depois para fixação no mordente frontal. Bom, agora a gente parte então para a montagem da morsa. Primeiro eu vou fazer a colagem dos tubos que vão servir de guia, dos canos que vão servir de guia para ela. Eu fiz essa colagem com cola epóxi e você tem que se certificar que esses tubos eles fiquem perfeitamente no esquadro em relação ao mordente. É importante também você testar com o mordente traseiro da morsa se ele vai correr livremente nesses guias que você está fazendo a colagem. Depois eu fiz a colocação das buchas, por onde vai passar a barra de rosca, não tem segredo nenhum, aqui é tudo na base do martelo mesmo. E agora eu posso fazer a montagem do mordente de trás da minha morsa. Esse mordente aqui, primeiro eu vou fixar ele usando cola instantânea, para garantir que eu consiga fazer o alinhamento dele com o fuso girando certinho, livremente, e também acertando a distância que fica do topo da parte de cima da morsa, porque ela vai ser presa na bancada, precisa ficar alinhada posteriormente. Claro que isso pode ser corrigido depois, mas é melhor que tudo esteja ok agora. Depois que tudo está no seu devido lugar, é só fazer a conclusão então com parafusos. Agora eu vou fazer a montagem do mordente frontal principal da morsa. Então nesse caso aqui é só passar o fuso, colocando as arruelas nos devidos lugares e fixar então o suporte do cabo, que é o terminal do fuso, digamos assim. Nesse ponto aqui você já pode fazer o primeiro teste da morsa para ver se tudo funciona de acordo com o esperado e planejado. Se tudo funcionou como esperado, precisa fazer um furo na parte do terminal do fuso, onde vai ser fixado o cabo. Precisa fazer um furo que atravesse a madeira e o fuso e a barra roscada para colocar um pino de fixação ali, evitando que essa barra gire em falso dentro desse cabo. Depois disso tudo, eu dei um acabamento na minha com verniz à base de água, então foi uma demão, lixa e depois mais uma demão de verniz. Depois de tudo finalizado, eu fiz a colocação do cabo, aqueles terminais das pontinhas do cabo ali, aqueles acabamentos, eu fiz a colocação com cola instantânea, como aquilo ali não vai sofrer nenhuma força excessiva, então é o suficiente.
E a última etapa, então, antes de começar a utilizar a morsa, é fixar ela na bancada. Depois disso, ela vai estar prontinha para utilizar nos seus projetos de marcenaria. Para finalizar agora, é só importante lubrificar o fuso da morsa, então usando algum tipo de graxa ou óleo aqui, isso é indispensável para que não haja o desgaste prematuro desse fuso. E também, se você quiser, você pode colar aqui por dentro algum material emborrachado ou um pedaço de couro, por exemplo, para evitar que essa madeira aqui machuque as peças que você for prender na morsa. Então isso é opcional, eu optei por não fazer nessa aqui. E tá aí o nosso projeto finalizado, montado e pronto para uso. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão que você tiver sobre o projeto, deixa um comentário aqui, dentro da minha disponibilidade eu vou tentando ajudar todo mundo. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo.